Seja bem-vindo a bordo de mais um Decolecast com Fabrício Moresco. Hoje nós vamos realizar o voo 1606 com destino a Veneza, aquele lugar maravilhoso que muitas pessoas gostariam de estar lá. E hoje eu vou estar conversando durante o voo com ela, que é especialista em voz cantada, em voz falada, tem formação em neurociências e ela consegue exatamente levantar qual é o problema que você pode ter ou não na dificuldade de falar ou algo emocional que pode estar travando você de alcançar aquilo que você gostaria. Quantas pessoas que hoje ficam buscando alguém que pode estar falando sobre você estar a bordo de alguma aeronave ou até mesmo sobre um palco, tentando se comunicar claramente. Então hoje eu deixo com você a Leili Camargo. Olá! Salve, salve, comandante! Que alegria e que privilégio é estar aqui com você no seu podcast. E eu estou muito feliz por esse convite e já quero agradecer, claro. Você é sempre bem-vindo a bordo, principalmente agora que a gente fez um retrofit no nosso avião. Nosso avião ele estava com outra configuração. Você que está nos ouvindo e também nos vendo agora deve estar achando estranho, ou pelo menos pode ser que você ache que ficou mais agradável, mas a gente está fazendo um retrofit justamente para ficar melhor. Eu gostei muito de subir a bordo, está muito lindíssimo aqui, viu, pessoal? Você que vai chegar também, se chegar logo a bordo, vai ser muito bem-vindo aqui. Olha, uma das coisas mais interessantes que eu acho que é a maneira que a gente deveria fazer, né? Eu fazer a voz do comandante para você já fazer uma avaliação da minha voz, né? Vai lá, comandante. Normalmente a pessoa assim, Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. E aí você fala essa voz mais impostada, mas normalmente você fala direto assim, não faz esse trabalho. Eu sei que tem muito a ver com respiração, com entonação. Então eu queria que você falasse um pouco sobre você, mas depois falasse sobre como a gente pode melhorar a nossa voz. Claro, então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Leili Camargo, sou professora de canto, especialista em voz, coach vocal, trabalho voz falada e voz cantada. Atualmente eu desenvolvo um trabalho de toda a performance também artística, tanto para cantar, tanto para falar, de algumas pessoas famosas, outras pessoas comuns, grandes players e também hoje palestrantes, pessoas que utilizam a voz até para fazer live, né? E eu arrumo, para quem quiser, eu arrumo a voz, dou aquela calibrada para que essa voz chegue bonita ao ouvido de vocês e a gente desenvolva um trabalho muito legal para a pessoa que está se apresentando ou a pessoa que vai produzir algo e também e a preocupação disso também para os telespectadores, que eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente tem essa voz casadinha entre a pessoa, a voz dela que a gente chama de identidade e a gente vai entregar todo esse conteúdo ao outro, ao próximo. Uau! Você sabe que antes de cada voo a gente sempre faz alguns cheques de coisas que a gente tem que ter alinhadas, de equipamentos que tem que estar a bordo e principalmente cada um de nós a gente faz um briefing juntos para entender exatamente como que cada um está para iniciar aquele voo. Quando você começa o trabalho com um cliente, como é que funciona isso? Que tipo de alinhamento você faz antes de começar? Ou a partir do momento que a pessoa falou bom dia, você ali você já fez uma leitura. Muito legal isso que você está falando. Também existe isso na checagem, acredito que do voo, né? Eu não sei os bastidores de um voo, mas antes dele decolar, existe com certeza uma checagem, né? Com certeza. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é escutar o que o outro quer. Qual é a dor dele? O que ele está buscando? Todos que procuram coach vocal, ele procura porque algo nele não está comunicando bem e ele acha que é a voz dele. Muitas vezes não está na voz, mas a maioria chega, eu não gosto da minha voz, não gosto do meu timbre. Quando eu vou falar, eu sinto que cansa demais, sinto uma bola na garganta, a minha boca enche de água e as pessoas vêm para resolver esses pequenos problemas que também não é um problema. E aí a gente conversando com ele entendendo um pouquinho daquilo que eu falo sobre o cérebro e a voz, aí a pessoa meio que relaxa e começa realmente a entender ela mesma, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, o que você está falando com certeza é muito parecido com o que eu percebo que acontecia com muitos colegas. Eu nunca tive essa condição, mas eu já vi muito colega, quando ele entra no cockpit, que as pessoas normalmente chamam de cabine de voo, né?
ele só no entrar no cockpit, de mudar essa área onde ele está adentrando, ele já começa a suar a mão. E aí ele já várias vezes aconteceu até da pessoa suar excessivamente e ela já fala, olha, me perdoe, você vai ver que eu tenho uma condição de suar muito a mão quando eu entro no cockpit. Eu nunca consegui resolver isso. E eu lembro que ele até falava, eu não lembro, ele falou que ele parecia algum bicho que eu não estou lembrando agora. Ele falava, eu sou igual a não sei se um polvo, alguma coisa como se fosse uma ventosa assim que pega na... Isso acontece por fatores emocionais? O que leva a pessoa a ter essa condição? Quando troca o ambiente, você tem esse tipo de travar ou suar demais? Isso acontece muito, principalmente se essa pessoa lá na infância, a gente vai agora lá quando a criança era pequena e muitas vezes... assunto de família, o pai falava, fica quieto. Ou a pessoa foi se apresentar na escola, errou, ou uma música, ou um poema. Na apresentação do trabalho, foi apresentar o trabalho e a sala inteira caiu na gargalhada. E tudo isso... Eu já passei por isso também. E tudo isso fica documentado no subconsciente dela. Porque a gente precisa entender que a gente é a gente é uma caixinha assim, ó, que coloca tudo para dentro, através dos 5 sentidos. Tato, paladar, olfato, visão e audição. Então, essas são as nossas anteninhas. E dessas anteninhas, a gente tem experiências ruins, não tão boas, e experiências muito boas. E a gente precisa ficar totalmente ligado àquilo que entra. Por quê? Porque é nessa hora que a gente vai falar, tô sentindo isso, vou cantar. Mas eu já cantei isso aqui tantas vezes e, tá dando esse nervosismo, tô ficando com o coração acelerado. Isso tem a ver com coisas que você viveu anteriormente e a gente tem que ressignificar isso. E a outra coisa muito importante é que todas as pessoas que falam gravando, até aqui, por exemplo, podcast, todo mundo gravando, todo mundo fala, ai, que meu Deus, que nervoso. E tem que deixar rolar. E isso acontece por quê? Porque a gente quer tudo muito certinho, a gente quer programar o que vai acontecer e, na verdade, a gente não sabe, que é a insegurança. E esse tipo de pessoa, geralmente, ela vive também ou no futuro ou de passado. E causa toda essa antecipação sem necessidade do que viver o presente, você degustar o presente. E aí existe sim um trabalho onde a gente ressignifica isso, a gente vai buscar na pessoa, vai entender a voz dela, e aí a gente começa a explicar isso, essas coisas para ela. Então lembra, será que houve isso, houve aquilo? E a pessoa vai fazendo essa autoanálise interna dela para resgatar e ressignificar. Mas você sabe que isso que você falou é tão verdade que algumas pessoas que já gravaram aqui, na hora que estava pronto para gravar, o Léo fazia esse alinhamento e falava, gente, tá tudo pronto aqui, então vamos lá. Ele nem chegava a falar o gravando, ele só falava, vamos lá então. Daí a pessoa falava, não, peraí, deixa eu... Mas não tinha nada faltando. E aí aconteceu umas 3 vezes a pessoa... Esse comando tem a ver com alguma coisa da infância, de, por exemplo, você falar, ok, vai apresentar, hora da prova, isso, alguma coisa assim que... Perfeito. Hora da prova foi a melhor coisa. Olha só que coisa doida. Eu estudei em escola pública. Você estudou em escola pública? Estudei uma parte do tempo em escola pública também. E você era aluno lá da frente da sala ou lá do final? Não, eu era o aluno que ficava ali meio que no meio. Eu não queria ser a turma do fundão para não ser criticado, mas também não queria ser os da frente ali para não ser o que vai ser exposto à pergunta, a ver o que você está fazendo. Muito bom. Eu também era a pessoa do meio. E o que acontece, gente? Olha que coisa mais louca com esse cérebro. Tudo essa vivência, tudo isso que a gente degustou na nossa adolescência e juventude, a gente guarda, nada é colocado para fora. Então, a partir do momento que fala gravando, no meu cérebro é como se fosse, começou a prova. Começou a avaliação, porque são experiências ruins. E você acredita que, por exemplo, esses dias até a minha mãe me ligou e falou assim, filho, vê se você faz um bate-bola legal, porque eu já vi que em programas de entrevista, às vezes é meio chato, o interlocutor ele fica ali como se fosse um entrevistador, mas toda vez que o entrevistado vai falar, ele interrompe e sai falando e tal. Só que eu falei, mas não é para acontecer assim no podcast. O podcast é para ser como a gente está fazendo aqui, né? Isso. Uma forma divertida, um bate-bola. E você contar histórias, mas também trazer ensinamentos para as pessoas.
Você acha que até isso, o fato da pessoa estar atrás do microfone e falar assim, agora a gente vai falar sobre coisas pessoais minhas, deixa a pessoa apreensiva? Deixa, porque, como eu te falei, o cérebro, ele guarda tudo. E muitas vezes a gente não recorda as coisas boas, principalmente nessa situação. A gente só fica repetindo as coisas ruins, aquilo que me travou. E a gente não consegue comemorar ou transformar essas fases ruins em fases boas, em transferir, né, trazer isso para uma energia positiva. A gente não consegue fazer isso. Porque é aí que vem a famosa... Ai, eu sou ansioso, sou ansiosa. Porque a pessoa não deixa esse presente rolar, isso daqui acontecer. Então, ela fica sempre tentando antecipar aquilo que o seu subconsciente vai fazer de pergunta para mim, para a consciência. E aí eu quero responder. Ai, meu Deus, qual que é a próxima agora? Ela vem. E não, é só responder, porque são coisas que a gente já passou, coisas que a gente já viveu. Mas tem pessoas que ficam tão arraigados, assim, firmes, ou no passado, ou no futuro, e ela não consegue vivenciar o presente e não consegue transformar. E aí demora mais ainda isso passar, isso terminar. Então ela sempre vai sofrer por essa ansiedade de falar, ansiedade de ir para uma entrevista nova. E isso tudo trava a voz. Aí a pergunta, né, que eu sempre costumo dizer é assim, será que realmente o problema é vocal? É na voz? Não é uma excelente pergunta a fazer. É? Até isso que você falou me fez lembrar do seguinte. Agora eu sei o porquê que inconscientemente, quando eu abri agora, acabei de iniciar uma nova mentoria minha, e eu coloquei, depois que eu entrevistei as pessoas, conversei com as pessoas, entendi as dores delas e o que elas estavam buscando, eu coloquei o nome da mentoria Saia do Hangar. Olha. Porque para o aviador, você entende que o que acontece? O hangar é aquele lugar escuro que está fechado e você está protegido. Tipo, eu tô aqui no meu avião, tá fechado, eu tô protegido, eu não tô exposto. E eu percebi que muitas pessoas tinham o Instagram bloqueado, tinham o Facebook bloqueado, ou quando faziam stories só colocavam aquele stories que você marca só pessoas privadas que vão receber, porque você tem medo de ser criticado. E aí, quando foi colocada essa condição do sai do hangar, a ideia é o quê? A partir do momento que você abriu a porta do hangar, você já está abrindo, se sentindo com coragem para pelo menos eu abrir a porta. Eu vou levar o meu avião para o lado de fora e vou começar o que você falou. Vou fazer uma inspeção externa e me preparar para o voo. E eu percebi exatamente isso. Quando eu falo para a pessoa por fases, tá dando muito certo o Decolecast porque eu faço justamente isso. A gente fala da fase do briefing, agora a gente vai falar da fase do táxi até a gente chegar na cabeceira e alinhar para decolar. Mas você percebe, às vezes, que só de falar para a pessoa disso, ela fala assim, nossa, mas eu vou ter que ir para perto da pista e eu vou ter que decolar? Porque às vezes você vai para coisas inconscientes, como você falou, subconscientes. Eu nem sabia, né? São 7 níveis de inconsciência, aonde a pessoa, muitas vezes, acaba bloqueada, ou por não merecimento, ou por, às vezes, ela se sente incapaz de fazer aquilo. Na música é a mesma coisa, ou até na voz, né? Porque eu vi que você falou que você é especialista em voz falada também. Eu já vi muita gente, cara, eu falo super bem, mas se eu botar o pé no palco, pode ser até um banquinho, eu não falo mais nada. E tem outra pessoa outras pessoas que falam assim, nossa, eu estava super preparada para a apresentação ou para a palestra, eu cheguei lá, deu um branco. Já ouviu isso? Deu um branco. Sim, mas isso acontece muito. Né? Na prova, as pessoas estudam de um dia para o outro e acham que vai decorar tudo. Não, deu um branco na prova. É o sistema nervoso, onde o cérebro dela não está concordando com aquilo. A gente chama de mapeamento vocal. O que é o mapeamento? Que é exatamente essa... eu não sei como que chama, tá, comandante? Eu acho ótimo isso. Né? Existe um norte que você vai daqui, né, para Viena. Foi Viena que você falou, né? Que não, a gente falou, nós estamos indo para Veneza. Você pediu, falou, vamos fazer um voo para Itália. Então vamos falar. Né? Então, existe, né, uma rota, né? Isso a gente chama dentro do cérebro que é o mapa mental. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei qual é o caminho que eu vou percorrer. Quando a pessoa ela fala que esqueceu, ou seja, embaralhou tudo dentro do cérebro dela. Ela não consegue centrar através do nervosismo, através dessa
soa demais, o coração acelera, ela deixa isso entrar dentro dela. E isso, gente, causa mais um transtorno muito grande. Mas tem uma coisa boa, será que eu já posso falar sobre como lidar com isso? Claro, com certeza. Gente, tem uma coisa muito boa que você aí que está nos assistindo do outro lado já faz isso, inconscientemente, que é a respiração. Inspirar... Uau. em 6 e soltar, expirar em 3. Então, inspira em 6 e solta, expira em 3. E isso vai colocando, trazendo você para você mesmo e automaticamente o seu cérebro ele vai acalmando essa conversa entre o subconsciente e a consciência. E aí vai acalmando você a partir da oxigenação do sistema, do cérebro e do seu próprio sangue. Cara, é interessante o que você está falando, porque é igualzinho a técnica dos Navy SEALs e de outros fuzileiros, não necessariamente só navais. Eles fazem isso justamente para se manter calmos. E às vezes as pessoas pensam, não, eu tenho que ouvir uma música pesada, eu tenho que estar ativado para partir para a ação. E na verdade é o contrário, quanto mais calmo você tiver e mais oxigenado, melhor o teu cérebro vai processar as ações que você precisa fazer. Exatamente. Tanto para a voz falada quanto para a voz cantada, a gente faz o ato de inspiração, que é justamente para você centrar e começar a alinhar, fazer esse mapa mental daquilo que vai acontecer. Porque quando o seu cérebro vive essa experiência antes, aí eu não fico mais naquela insegurança, porque eu já sei o que vai acontecer. E na música, por isso que a gente repete. E é a mesma coisa quando vai pro voo. Vai estudar, vai saber qual é aqueles botões. Repete, porque cada vez que eu faço a repetição, eu vou ficando cada vez melhor. Eu vou adquirindo cada vez mais experiência. E na voz falada e no canto também. E o improviso seria o que é pra gente no voo, como se fosse rotas alternativas que te dão segurança. No caso, vamos dizer assim, a rota principal, esse mapa que você falou não venha, porque, por exemplo, a gente decolava um voo que me marcava muito de ter uma rota alternativa fixa, é o voo quando a gente saía aqui de São Paulo indo para o Chile, para Santiago. Uhum. E aí você tem reportes de turbulência constantes naquela região que é chamado reporte de cruce de montanha. Se você tem um reporte de cruce de montanha que fala que você tem um diferencial maior e que vai causar turbulência, que foi reportado pelo último avião, você já tem uma navegação backup para você não ir naquela direção. Então você já tem mapeado na tua mente você fazer uma rota sul, que aumenta aproximadamente 40 minutos o voo, mas você já tem um caminho seguro. O improviso é assim também? Você tem algum tipo de trilha que você sabe, se eu não lembrar tudo isso aqui, eu falo isso aqui, que é um caminho mais curto ou mais longo? Tem. Então, vou dar um exemplo muito simples para vocês entenderem. A pessoa sabe a hora que ela vai entrar na canção, por exemplo, na música. Ela sabe que ela precisa, eu tenho tanto, ela sabe, isso são notas. Eu tenho tanto, 5 notas. Ela sabe. E a hora ela tá esperando aquela guitarra para poder entrar, e a guitarra não entra e causa aquele silêncio. Tipo, isso pifou o som. Também? Opa, pifou o som. Mas ela já sabe. Ela já sabe o que ela tem pra fazer. Aí ela calmamente, ela não vai falar, gente, espera aí, gente, calma. Ó, a plateia tá lá. Então o que ela vai precisar? Ela vai começar a cantar. Eu tenho tanto pra lhe falar. Mas lindo. Ela já sabe. Porque o cérebro dela já decorou e não vai deixar ela nervosa. Porque existem pessoas esperando por elas. Por exemplo, palestra. Olha que legal isso. A pessoa palestra vai... é bom, isso aí palestra. O canto lírico eu não cheguei ainda. Isso é bom para você que está assistindo aqui. Aproveite aí esse momento com a Leile para treinamento só para palestra. Eu não estou treinando para canto lírico ainda como ela, isso. Então você não precisa se preocupar. Não. Só na parte da palestra. A palestra, não faça isso, tá? Ó, vou lá ver você palestrar, hein, comandante? A pessoa já testou o microfone, porque você chega antes dos convidados, né? E aí você vai testar o microfone, né? Você testa, tal. Aí, sei lá, porque fica nervoso, você pega o microfone e bate.
testando não precisa. Então, você sabe que muitos palestrantes fazem isso. Então, eu sempre ensino uma técnica. Eu falo assim, quando eu estou na boca do negócio, ou às vezes vou treinar, igual eu fui treinar o pessoal, né? Pegou o microfone, olha para ele. Se tiver ligado, tá tudo bem. Então, você coloca ele na boca e você fala. Se não tiver ligado, você tira o microfone da boca e faz assim: oi, galera. Todo mundo vai te responder, porque você deu abertura com o teu corpo. Olha aqui, ó. Ah, a famosa comunicação não verbal. Isso. Ó, aqui, ó. Todo mundo já vai responder. E o som já vai vir. Então, você não precisa ficar Cara, é tão nervoso. verdade isso que você falou que eu lembro de nervosa. um palestrante ensinando a técnica ao contrário, né? Se você não quer responder perguntas, você faz o contrário. Fala, pessoal, estou aberto a perguntas, quem quiser pode mandar. Ou assim, né? Não concordo com isso. Não. A pessoa, você não sabe. A pessoa fica confusa, não sabe o que fazer. Então, tem muito isso, essa abertura, né? O que eu quero passar, qual é a firmeza. E isso tudo, se eu já sei a minha fala, você vai tirar de letra. Por isso, do repete. Repete. Sempre. E aí você fica condicionado a uma coisa que você não precisa se preocupar. Exatamente. Eu queria que você contasse ainda que rapidamente, porque eu sei que você tem mentoradas, a gente vai chegar lá falar um pouco sobre isso na área do empreendedorismo. E eu queria que você falasse um pouco sobre os steps, assim, rapidamente, que você passou na tua vida, tipo, para você conseguir chegar aonde você chegou hoje. Uhum. Gente, eu sou uma garota, não, claro, gente, tô arrumada hoje, mas nada contra, tá? Mas assim, né, na minha época, anos 80, a galera falava, lá vai a favelada. Então, gente, eu sou uma pessoa de favela, do interior daqui de São Paulo. Eu morei na maior favela até da minha cidade e somos 5 irmãos, passamos necessidades, meu pai veio a falecer. Meu pai colocou a gente dentro da nossa casa, uma casa de 4 cômodos, comum. Ele colocou a gente na casa, morou 6 meses na casa e veio a falecer. E 5 irmãos, minha mãe não trabalhava e é tudo escadinha, gente, é muita gente. Ó, 16 anos, a Meire, eu de 13, Leile, o Jonatas de 12, a Leidiane de 9 e o Tiago de 7. É muita gente para comer. E minha mãe não tinha uma profissão porque ela só tinha 34 anos e cuidava da casa e dos filhos. Então, nós passamos fome, passamos necessidades. Então, hoje é bonito, sim, me ver, mas também a gente tem a nossa história, como que a gente foi forjado para conseguir estar onde a gente está. Eu carreguei muitos anos esse título, né? Na escola também. Não quero favelado sentando na frente, favelado senta lá no fundo. A professora pegava assim em mim, ó. Não só eu, né? Tinha uma galera. Você passou por isso também. Passei, pegava assim, ó. Me chamavam de favelado, mas como eu não atingi o nível que a professora acreditava que era o desejável, para ela falar assim, esses aqui são os bons alunos, ela me dava, livrava na cabeça, várias coisas, também me mandava, você foi desqualificado, vai para trás. Vai para trás. Então, sempre foi um desafio, né? E imagina hoje falar. Então, eu também, isso é a minha dor. Quando eu venho comunicar com você, a gente está falando das coisas que nós fomos curados. Para eu curar alguém, eu preciso estar curada. Então, a fala, a comunicação, o canto, essa é a minha dor. Quando eu não tive fala, né, na 3ª série, na 4ª série, os apelidos. Então, hoje, olhar para mim e ver tudo isso é muito gratificante, é muito prazeroso. Glorifico a Deus por minha vida, sou muito grata por cada conquista. E não me envergonho de falar sobre isso, não me envergonho de ter passado essa turbulência, digamos, esses não os acertos da vida, mas que serviu para que hoje eu fosse essa mulher. Então, sou muito grata. E o motivo pelo qual eu fiz essa pergunta intencionalmente foi justamente para posicionar você que está aqui hoje assistindo a esse podcast, que inúmeras pessoas passaram por inúmeras situações. Eu, por exemplo, a minha esposa perdeu o pai muito cedo, com 5 anos. Eu tive um problema de um acidente
terrível com o meu filho, com o meu pai, né? Eu como filho, com 11 anos, eu tive que assumir a casa. Quando eu tinha 11 anos, ele teve esse acidente, estava entre a vida e a morte, então ficou aquela dúvida de se a gente ia conseguir continuar. E o motivo pelo qual eu estou tocando nesse assunto é para entender o quanto trilhas emocionais que foram geradas naquela época, momento de pobreza extrema, momento de incerteza, momento de falta de segurança sobre o dia de amanhã, o fato de você ter sido criado pela mãe, ter perdido o pai, inúmeras coisas, pelo fato de que a Leile também, além de formação como cantora lírica, ela tem formação em neurociências também. E a gente se conheceu justamente falando muito sobre isso, que a maioria das pessoas hoje não consegue desmistificar. O quanto quando você entende neurociência, não é para ser uma ciência inatingível, e sim entender que você é ser humano e que as suas emoções, sim, interferem sobre a tua voz, sobre a tua maneira de comunicar, sobre a tua postura, até sobre respiração. Um dia eu não me lembro quem que estava me falando sobre isso, eu acho que foi até alguém que eu estava batendo papo no podcast, que é muito... É uma coisa tão simples você se treinar para em qualquer situação, qualquer coisa, antes de você... O primeiro step que você deveria fazer é você parar e falar assim, respira, fala para você mesmo. Às vezes só o fato de você fazer essa respiração de imediato, você já começa a ter clareza, você já pensa muito mais. Quando eu fiz isso, que a gente iniciou um movimento de palestras, que foi um movimento maravilhoso, alcançamos inúmeras pessoas para que essas pessoas subissem no palco, que elas conseguissem destravar inúmeras causas emocionais que tinham que impediam ela. A Leile esteve lá e passou, ela falou assim, olha, gostei tanto do projeto que eu quero ir lá e passar um tempo preparando a voz dessas pessoas. E eu percebi que uma das coisas que você me falou, e agora você até citou da questão da respiração, cara, sempre eu faço isso e dá resultado em tudo quanto é lugar, até no podcast. Então eu aproveito, quando eu passo para outra pessoa começar a falar, eu aproveito aqui lentamente, eu respirando. Faço toda a respiração completa, e aí com isso não é por uma questão de medo, é porque eu sei que isso vai fazendo todo um processo de oxigenação. E aí, dito isso, agora eu queria que a gente fosse para verdadeiramente a nossa decolagem, afinal de contas é o Decolecast. Queria fazer um bate-bola com você do que realmente acontece com as pessoas. Quais são os casos principais que as pessoas têm e elas aparecem para você, que você falou, cara, é muito simples. Ninguém tem problema de voz. Quer dizer, não é que não tem. É muito raro você ter uma condição fisiológica que, olha, você saiu com algum tipo de... tá atrofiada a corda, ou você tem alguma coisa fisiológica que vai te impedir. E aí eu até queria começar aproveitando e falar sobre mim. Depois que eu comecei a gravar podcast, depois que eu comecei a fazer lives, a vida se tornou bastante intensa. E eu sei que não é por medo, eu sei que não é por uma condição emocional de, ai, será que vai dar certo? Eu já superei essa fase. Mas eu começo a sentir não é exatamente uma irritação na corda vocal. Eu vou falando, daqui a pouco começa a dar um negócio e eu tenho que, tipo aquele pigarro, às vezes dá tosse, e aí eu respiro, paro um tempo tal, e eu noto que é meio cíclico isso. O que pode causar isso? Tem algumas coisas que podem causar isso. Eu vou falar duas. Uma eu já falei, que é o sistema nervoso. No caso dele, né? Vamos analisar o comandante, que não é, mas tem uma coisa muito bacana aí. Nós tiramos da nossa vida duas principais coisas que a gente, na verdade, nunca deveria tirar. Que é o entendimento, que nós já falamos da inspiração e expiração, e daquilo que me dá vida, água. Verdade. A maioria com a qual eu converso e vem até mim e eu falo, toma água. Não gosto de água. Gente, se tem uma coisa que a gente não pode ficar sem, é a vida, é isso aqui. Isso aqui existe. E você sabia que isso aqui se a gente olhar pelo um telescópio, um microscópio, acredito, microscópio, a gente vai ver moléculas. E isso aqui, existe uma pesquisa que um japonês fez, colocou 3 potes de arroz com água
E o primeiro pote de arroz, ele só xingava. O segundo pote de arroz, ele ignorava. E o terceiro pote de arroz, ele falava palavras boas. Depois de 3 meses dessa experiência, o primeiro arroz que ele ignorava ficou todo preto. O segundo arroz, ele criou um mofo. E o terceiro arroz, ele ficou com um cheiro agradável e o arroz ficou bonito, ele inchou. Uau! Então, gente, a água é vida. A água vai fazer bem para o seu corpo. Aí você coloca coca, suco, que não é para pôr, porque a gente tem que ingerir água. E quando a gente bebe água, a gente vai lubrificar tanto o nosso organismo, o rim, baço. E uma coisa muito boa também, o nosso cérebro. Porque 90% da água do nosso corpo vai para o cérebro. O cérebro precisa estar totalmente lubrificado para eu ter esses insights rápidos, para eu falar muito, muito bem, para que eu pense rápido e tire as coisas das minhas caixinhas. E quando a gente não tem o hábito de tomar água, tudo fica mais lento na nossa vida. Então, vamos voltar para a voz. Se eu faço exatamente isso, eu deixo de tomar água, o meu organismo vai falar assim: ei, laringe, o que defende? O que eu posso fazer aí para defender a laringe, para essa voz parar de ficar tão lisa? Porque quando a gente está falando, eu estou falando sempre no mesmo local com vocês. Mas se eu falo mais grave, a corda vocal ela vai encolher. E se eu falo mais agudo, você não sabe o que vai acontecer. Ela estica. Então, para que isso aconteça, precisa estar lubrificada. Então, meu sistema fala assim: vamos produzir mais muco, soldadinhos do muco. Aumenta o muco. Aí eu vou ter esse tipo de pigarro pela falta da água. Porque se tivesse a água, estava lubrificando, cai na corrente sanguínea e lubrifica. E não adianta também, viu? Vai palestrar, vou tomar 3 garrafas de água, não adianta. Você tem que fazer essa hidratação antes. Porque esses golinhos que eu tô tomando desde o começo aqui, gente, do podcast, é porque vai caindo na minha corrente sanguínea e daqui 2 horas vai manter as minhas pregas vocais lubrificada. E olha que interessante, que todo mundo tem dúvida. Essa lubrificação é de forma indireta. Por quê? Porque ela tem que ir para a corrente sanguínea, porque nada passa pelas cordas vocais. Mas todo mundo também conta o mito que come maçã que melhora. Gente, a maçã vai limpar seus dentes, a língua, não vai melhorar, você precisa tomar água. E a outra coisa muito interessante é que a gente tem a lubrificação indireta. Direta e indireta. Aí a gente tem a direta, que é com soro fisiológico. Compra o soro, o inalador, coloca dentro e faz a inalação direta mesmo. Põe na boca e suga. E aquilo ali vai deixar tudo poroso, cheio de bolinhas, de cutículas assim, que vai lubrificar a minha corda vocal. Caramba, e o que você falou faz muito sentido. Que é justamente pelo fato de eu ter começado a produzir muito mais conteúdo, gravar, aí eu começo às 5 da manhã com a mentoria, depois eu engreno na live Café com o Comandante, que inclusive está aqui no YouTube, está ficando salvo às 7h07 da manhã. E aí depois eu faço o briefing com a equipe para justamente alinhar o que vai ser feito. Aí volta e meia tem entrevista, fala com o cliente e tal. Depois à tarde, como o podcast cresceu muito, está tendo muita gravação de podcast. Então eu estou direto falando. Só que agora eu identifiquei que antes, como eu fazia pausas maiores, eu parava, tomava uma água e tal. E eu realmente não tenho hidratado regularmente. E tem que hidratar. Aí eu trago para o podcast, como está agora, eu trago o copo d'água. Só que como você falou, eu tomar água agora só está molhando a boca. Isso mesmo. Não está hidratando a prega vocal. Que interessante. Então tem que tomar água. Lembre-se, água é vida. Vida. Então você precisa tomar água. Viu, amiguinho e amiguinha? Resolvemos um problema. Pô, com certeza. Vários, né? Não só essa questão da voz. Você sabe que a maioria das pessoas sempre, quando fala em voz, melhorar a voz, todo mundo pensa em exercício, em isso e aquilo. Mas a gente não volta para as 2 principais coisas, que é aquilo que eu já tenho. É a inspiração e a água. Se você fizer isso, você vai estar na frente de um montão de gente. Excelente. Bom, falando sobre algumas coisas que às vezes podem... Na aviação, como a gente falou, né? Agora a gente já está alinhando para a decolagem,
que a gente vai ter que chegar no nosso destino, que eu prometi que nós íamos chegar lá em Isso Veneza. aí. Às vezes, o que impede a pessoa de decolar é porque ela teve alguma falha de motor, ela teve fogo no motor, ou às vezes teve algum equipamento que falhou. Eu vejo que muitas pessoas reclamam de inúmeras coisas na voz, e muitas delas emocionais. Então eu queria que você citasse assim algumas situações. Lembro que uma vez você falou pessoa que tem voz infantilizada, pessoa que tem a voz para dentro. Até teve uma cantora famosa, não sei se você pode falar, que falou que ela tem a voz e faz sucesso assim. Mas o que normalmente é mais recorrente nas pessoas assim que você trata de maneira mais simples, como você falou? Olha só. A primeira coisa é a gente se acostumar com a nossa identidade. A nossa identidade, o que é o nosso cartão de visita, é esse timbre que vocês estão ouvindo o meu. Acontece que a gente não gosta do nosso timbre, mas às vezes a gente nem consegue se escutar. Porque eu não gosto do meu timbre, do meu som, porque o outro, do amigo me falou e eu não gosto. E você prefere ficar com isso do que você gravar realmente a sua voz e começar a entender. Por que eu não gosto da minha voz, né? Será que a minha voz, ela é mais assim, ela é mais anasalada e de repente eu vou fazer uma venda e isso não combina com a minha voz, né? Ou a minha voz é mais pra dentro, ela é mais pra que eu quero, tô vendendo, sou vendedor, tal, tô vendendo aqui pra você. E são esse tipo, isso agrada, isso não agrada, mas todos esses tipos de vozes sempre tem algo, a gente chama de compensações que a pessoa acaba ponhando isso pra dentro por coisas que aconteceram. Medo, na infância, alguém riu, aquilo que a gente já falou. Ela tem muito medo de ser criticada, isso é o auge hoje. Todo mundo tem medo de ser criticado, tal. Ou quer agradar todo mundo, enfim. Mas uma coisa muito interessante é que a forma do nosso alfabeto aqui no Brasil já diminui muito isso. Ninguém, gente, faz isso aqui, ó. Não é é amor, não é mor. Eu até brinco, né? Porque aí eu mudo um negocinho aqui mesmo, onde a gente chama de fonação, a gente vai fazer os fonemas no lugar correto, a pessoa já brilha o olho dela, minha voz mudou. Não, a voz não mudou. O fato de eu ampliar isso acaba modificando o som, porque o que modifica o meu som é esse formato aqui, ó, do meu rosto. Então, se eu falo assim com vocês, a voz vai ficar pra dentro. Se eu falo assim com vocês, a voz vai ficar nasal. Então, é esse formato que a gente chama de formante. Então, só o fato de dar essas pequenas dicas, a gente já muda esse som, esse timbre. Eu falo que quem só pode cantar assim é a Paula Fernandes, gente, tá bom? Porque ela é rica, então ela pode cantar assim. A gente não. Você conhece a Paula Fernandes? Conheço. Então, eu vou cantar ela pra você. Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Ela pode. A gente precisa articular bem. Pode fazer aí na sua casa. A, B, C, ó o D. D, F. Tudo tem um ponto, ó. G, L. Sons nasais. Vamos concluir os sons nasais, ó. M, N, ão. Só, ó. P, P, T, A, E. Não é Não nasal. tem nasal. Isso. Não, eu ia perguntar porque às vezes eu observo, pelo menos no início acontecia, eu observava os meus vídeos, eu achava que eu acabava sendo muito proeminente. Você falou até a pessoa que faz pouco, o meu às vezes parece que eu estou movendo mais a boca do que seria necessário. Nada, é muito bom o seu som. Por isso que ele vem onde a gente chama essa voz, gente, essa voz, eu chamo assim, que é a voz que sobe no palco, a voz dele. Então, nós temos uma voz normal, por exemplo, sabe aquela voz assim, ó, parabéns pra você, nessa data, né? Todo mundo, né, no aniversário. Não é essa voz impostada, que ganha, a gente chama isso de formante. Esse som seu veludado é formante. Do quê? Parabéns pra você nessa data. Olha que coisa linda, gente, né? Caramba. E você tem esse veludo na voz, que é os formantes, que causam esses harmônicos, que vem com esse som bonito. E o que dá esse som bonito é a abertura da boca. Caramba, e eu quando olhava eu achava assim, poxa, tá
parece muito proeminente quando eu comparo com outras pessoas. Então é isso. Isso é o que faz a voz esse espaço. propagar Isso mesmo. da maneira que precisa ser propagada. Isso mesmo. A gente chama de projeção. Projeção. De projetar. Aí, tá vendo? Muito lindo, tá vendo? Parabéns, comandante. Foi excelente. Muito obrigado. Hein? E que outras coisas assim as pessoas normalmente têm de travas emocionais ou alguma coisa que impede elas, por exemplo, do... Não vamos nem falar de subir no palco. A gente até falou um pouco aqui de palco, mas eu queria falar até sobre o que eu vejo que muitas pessoas me procuram e falam assim, eu travo em entrevista. Eu não consigo falar o que eu gostaria de falar, eu fico nervoso. Existe alguma técnica também para que a pessoa melhore a técnica vocal em uma entrevista, para como você falou aqui, né? De você talvez ter uma projeção melhor da voz para passar maior firmeza? Ou seria tratar o emocional mesmo? Tem alguma técnica para conjugar os dois? Tem sim. Olha que interessante. Se você sente isso, primeira coisa, quando você for para uma entrevista, pergunte, fale para a pessoa que vai te entrevistar, quais são as perguntas que ele vai fazer? Se ele pode passar 2 ou 3 perguntas, porque isso vai acalmar o seu cérebro. Ele passando essas perguntas para você, você vai treinar elas. Então, como é que você pode treinar? Inspira em 6. Tem uma preparação para o banho, não tem? Ou você já entra dentro do chuveiro? Não, tem uma preparação. Tudo tem uma preparação. Tudo tem uma preparação. Tem uma preparação para ir no mercado, no médico, tudo tem. Então, você vai inspirar e expirar em 6. Você vai anotar essas perguntas, assim, bem grandonas. Anota mesmo num papel, num flip chart lá, bonitão. E aí, você faz uma coisa que eu chamo muito legal, que é soltar os seus lábios. Isso aqui, ó. E brinca com isso, porque isso você vai estar fortalecendo mandíbula e maxila. A outra coisa é você faz a pergunta para você e você vai repetir, e você vai responder você mesmo, mas você faz articulando. Então, por exemplo, uma pergunta, onde você trabalha? Você faz isso, onde você trabalha? E você responde. E você vai treinando isso, porque isso vai te causar segurança. E não vai dar tudo isso. Ficar nervoso, é claro, gente, o gelinho na barriga, isso tem que dar. Esse tipo de emoção é gostoso. Só não pode te travar naquele momento. Isso. Mas só a forma de você antecipar 3 perguntas, né? Já vai melhorar. O fato de praticar a inspiração e a expiração, fazer esse pequeno, né, a gente está chamando, um pequeno aquecimento. Você pode ir na internet procurar trava-língua. Também vai funcionar. Então você faz uns travas. O tempo perguntou ao tempo qual foi o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que não tem tempo para que o tempo tem. Isso também faz com que você melhore. Muito. E aí você vai criando esse hábito, porque isso é um hábito. A gente se prepara para um monte de coisa. E por que a gente não se prepara para uma entrevista? Para uma palestra, né? Então a gente tem que se preparar. E isso é muito importante, gente. Isso dá firmeza, principalmente para você que é um pouquinho ansioso, mas que dá para tratar a ansiedade. Você sabe que uma das coisas mais importantes que eu aprendi na aviação não é nem a técnica vocal, mas é o que eu sempre chamo de a voz do comandante. Não foi ensinado a fazer isso, nunca teve nenhum treinamento para isso, mas eu percebi que as comissárias vinham até a gente e falavam assim, olha, faz um speech, né, faz uma comunicação para os passageiros, explicando para eles o que está acontecendo. Eu falei, poxa, mas vocês têm, né, o chamado PA lá atrás, né, que você também consegue fazer esse passenger addressing, né, por isso que chama PA, essa comunicação para o passageiro. E ela falou assim, não, comandante, mas quando você, comandante, fala, faz uma grande diferença. E eu percebi realmente isso. Então, eu comecei a me treinar para justamente por isso que eu faço essa brincadeira às vezes aqui no Decolecast e falo para as pessoas, né? Senhoras e senhores passageiros, aqui vos fala o comandante. É um prazer tê-los a bordo. Hoje nós vamos... E isso acalma a pessoa. Isso mesmo. Mas aí eu queria aproveitar, você que é uma especialista em voz, lógico, eu sempre procurei fazer esse tom um pouco mais impostado, procurar respirar antes, me acalmar para falar, porque eu sei que a tua respiração, a tonalidade, a entonação, tudo faz com que
passe esse fator de, eu confio em quem está lá na frente. Uhum. Mas o fator de ser uma autoridade se comunicando, isso também leva a pessoa a se sentir mais tranquila? Em algumas pessoas, sim. As pessoas que são inseguras, que gostam desse negócio antecipado, essas pessoas, elas vão travar, provavelmente, numa pequena pergunta que você faça. Por causa do fator autoridade. Exatamente. Então, para algumas pessoas isso vai ser legal, para outras pessoas, mas isso é a pessoa, né? Por mais que a gente escute essa voz, você quer ver? Eu vou contar uma experiência para você. Várias pessoas falavam assim para mim: você é brava. Sério? Você é muito brava. E aí eu fui descobrir o que é brava. Ser brava, muitas vezes, para essa pessoa é quando, principalmente para o público que eu atendo, cantores, comunicadores, é quando você coloca para ele que ele precisa entregar a tarefa, ele precisa estudar. Eles me acham brava quando eu jogo a responsabilidade para eles de tomar água, que a responsabilidade é deles. Ou seja... Caramba, faz muito sentido o que você está falando. Ou seja, na verdade, eles não me acham brava e nem autoritária, mas eles me veem como uma voz de comando de autoridade e que ele vai ter que cumprir aquilo que ele está... E muito provavelmente ele projeta isso em alguma professora que alguma vez falou para ele: cadê a tarefa? Cadê? O cara nunca fez a tarefa. Eu também dei muito migué em tarefa. E ele falou: meu Deus, aí a pessoa se assusta. Até porque também eu tenho um jeitão meio, né? A mão gestual, regente. Então eu falo mesmo com o corpo e a pessoa acha que eu tô invadindo esse espaço sinal, dela. nós somos muito parecidos. Agora que eu percebi, eu acho que é por isso que eu e você conseguimos fazer esse bate-bola da energia sem assustar ninguém. Mas eu também já tive pessoas que falaram assim, eu falo assim, olha, posso te falar uma coisa? Você assusta as pessoas. Eu falei para um amigo meu, eu acho que eu vou começar a anunciar lá que eu tô cobrando tanto para assustar uma casa, né? Chega lá, chegou o tio doido, né? Chega lá, E na verdade não é. É que a pessoa, ela tá se sentindo intimidada ou porque ela vem, né? Essas lembranças vêm à tona, vêm pro o subconsciente, dá na cara, assim, opa, eu já vivi essa experiência e foi ruim. Então, a gente conhecer de fato a pessoa, se dá a oportunidade, deixa eu ver você com os meus olhos, não com os teus olhos, os olhos que falaram para mim. Não, deixa eu te conhecer com os meus olhos. E aí a gente começa a entender. Isso realmente é muito importante. Não é? Você conhecer o real da pessoa, não Exatamente. o que venderam para você. Isso. Conhecer com os teus olhos. Então, eu sempre digo isso. Então, essa comunicação é a nossa forma, o nosso jeito. É claro, né? Aí a gente brinca, a gente já sabe, né? Trabalha o comportamento. Então, isso vai amenizando. Mas, por exemplo, no começo da minha carreira, eu queria que todo mundo estivesse afinadíssimo até para falar. E com o tempo, você vai vendo... Vai tendo experiência. A pessoa tem o tempo dela, a gente tem que respeitar. Existe uma maturidade para isso, né? O nosso público, existe uma maturidade que vem nos procurar, que estão no mesmo campo de energia, que vão se conectar correto com a gente. Então, a gente vai tendo essa maturidade. Isso é muito bom. E você já pegou, por exemplo, no mundo musical, cantores ou artistas famosos até, que acabavam travando o aprendizado porque eles ficavam super protegidos em cima do título que eles tinham? Eu pergunto isso porque eu voei com um comandante que a gente saiu para jantar e quando chegou na janta, as comissárias começaram a me chamar de comandante isso, comandante aquilo. Eu falei assim, gente, a gente está no momento de jantar. Sei que é legal me chamar de comandante, mas pode me chamar por Fabrício mesmo, né? A gente está aqui num momento descontraído. E olhei para o outro comandante e falei assim, não é mesmo? Aí eu vi que ele meio que mudou totalmente o semblante e falou algo mais ou menos assim, para você eu aceito, apesar de você ser mais novo do que eu, a tua antiguidade na empresa é maior do que a minha. Mas eu não vou aceitar que nenhuma delas me chame pelo nome, elas têm que manter o respeito, me chame de comandante. Uau! Eu já tinha ouvido falar isso de lenda. Tem gente que brincando fala assim, claro, pode me chamar pelo meu primeiro nome, comandante. A pessoa coloca o comandante sempre na frente. Você já pegou pessoas que, apesar de estar num sucesso absurdo, ela ainda quer fazer o que a gente chama de subir no salto e não desce nunca mais? Olha,
Eu não tive essa experiência com pessoas grandes, famosas, não. Eles são bem diferentes, assim. É um coração ensinável, assim. É muito, muito lindo. Mas eu tive pessoas que estavam nesse processo de transição para o auge, assim, tá caminhando e a pessoa achar que é a bola da vez. E não funciona assim, porque eu que já trabalhei com grandes artistas, artistas que já ganharam até o Grammy, são pessoas assim totalmente acessíveis, pessoas que, que chega perto de você e fala, olha, que bom que você está aqui para cooperar com a minha arte. Assim, cara, então aquilo ali me desmonta. E muitas vezes a pessoa que está tentando ou trilhando esse caminho, ela, ou por nervosismo, ou inexperiência, ou ego, enfim, infinidade de coisas acaba trocando isso, essas bolas, né? Hoje eu tenho maturidade para entender isso, né? Que é abraçar tudo, é um confronto ali, né? Mas a gente sabe que esse tipo de comportamento não é bom em nenhum meio. Em nenhum meio. Primeiro, que a gente precisa do outro. Eu preciso de você, eu preciso de A, de B, de C. Hoje, por exemplo, para eu estar aqui, eu estou com 2 pessoas sensacionais, que é a Leide, a minha irmã, e estou com o Digo, que é o Rodrigo, que me acompanha nos Reels, é um videomaker muito renomado. Então, são pessoas que estão me ajudando. Então, por quê? Porque a gente não faz tudo sozinha, né? Com certeza. Então, Pessoas mas eu já precisam tive de pessoas, né? mas eu já tive essa experiência. Não com quem tá lá, não. Com quem tava transitando isso. E que, na verdade, a pessoa continua no mesmo caminho. Não conseguiu transitar, não. Só gravou aquilo e ficou naquilo. E já faz aí uns 3 Você anos. sabe que o que você acabou de falar, eu aprendi com um comandante que até lembra, ele é lá de Caxias do Sul. A gente fez um voo saindo de São Paulo, Congonhas, Brasília. De Brasília, a gente fazia um voo para um lugar chamado Imperatriz, lá no Maranhão. E de Imperatriz, a gente ia para São Luís. E me chamou muito a atenção porque ele era um comandante muito experiente. E eu já era um copiloto na época experiente, mas a maioria dos comandantes em condições de chuva falava assim, não, eu prefiro eu voar o avião, então, porque está muito ruim o tempo, aí eu não vou liberar para você voar. Eu já estava acostumado com isso. E aí a gente foi decolar de Congonhas e ele virou para mim e falou assim, e tinha um outro comandante que estava viajando de extra. Tem um assento que fica entre a cadeira do comandante e do copiloto que se chama jump seat, que é justamente para a pessoa sentar ali quando ela está aprendendo ou está dando a instrução. E quando você dava carona para alguém, as pessoas às vezes gostavam de ir ali. Estava um tempo muito ruim em Congonhas, estava um tempo muito ruim em Brasília, assim como estava um tempo muito ruim em Imperatriz. Aí a gente decolou, ou melhor, a gente decolou não, né? Pela norma da companhia não podia decolar, então ele já me falou antes da decolagem. Ele falou, eu vou só decolar o avião por uma questão de regulamentação, por uma questão de legislação, né, de norma da companhia. Depois que a gente chegar no nível mínimo que é o requerido para fazer transferência, você assume o avião e você faz o voo para Brasília. Tava chovendo muito lá. Eu falei, comandante, o senhor quer assumir? Ele falou, não, pode tocar, eu confio em você. Aí começou a piorar. Aí eu falei, comandante, o senhor quer assumir? Daí ele falou assim, só se você não se sentir confiante para ir. Eu falei, não, é só porque eu tô tão acostumado que os comandantes nessa situação não se sentem confiantes. Aí ele falou, não, pode tocar. Se a qualquer momento eu achar que eu devo tomar o controle, eu o faço. E eu continuei tranquilo. Só que o comandante lá de trás, com a visão periférica, eu vi que ele encostou e falou baixinho, mas o microfone, como você sabe, é muito sensível. E ainda que seja lá biofone, ele pegou ele aproximando e falando assim, será que é bom deixar esse guri pousar o avião nessa condição? Ele falou, é bom sim, fique tranquilo. Aí deixou, eu pousei, tava muito vento, muita chuva mesmo. Aí a gente decolou e foi para Imperatriz. A mesma coisa, eu falei, olha, Imperatriz tal, é mais complicado, pista curta tal, menos auxílio do que Brasília. Ele falou, não, pode tocar o pau aí, vai você. Aí decolamos de Imperatriz para São Luís. São Luís estava vento calmo, céu claro, que nem estava hoje aqui, e o vento muito calmo, mas vento alinhado. Aí ele falou, meu guri, vou fazer essa aí.
Aí a hora que pousou lá, terminou tudo, eu falei assim, ô comandante, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Eu sempre voei com os comandantes da seguinte forma, eles pegam o voo quando tá com chuva, quando tá com vento e tal, e o senhor fez ao contrário. Eu fiz as piores etapas e o senhor fez esse voo com céu claro, vento alinhado. Ele falou, meu guri, eu levei anos para aprender. Isso aí é maturidade. Quem tem que se lascar e voar tempo ruim são vocês. E eu agora só faço isso. Deixo vocês que são novos precisam aprender a voar no tempo ruim. Agora eu vou fazer o voo, chegar lá, o voozinho alinhado, tudo e tal. E é exatamente isso que você falou. Você percebe a maturidade e a experiência nesse momento. Mas a gente falou bastante sobre voz. Eu queria falar a partir de agora, Leile, a Leile empresária e mentora. Você tem uma mentoria com inúmeras mulheres, está sendo fantástico isso. Inclusive, na live que a gente fez já há um tempo atrás, você falou sobre isso. Eu queria que você falasse, porque apesar de ser o Decolecast, a ideia é justamente nessa transição da aviação para o empreendedorismo, é eu levar essas experiências de grandes mentores, de pessoas que tiveram resultados em outras áreas, mas que decidiram como você transbordar na vida das pessoas e fazer com que cada uma dessas pessoas consiga fazer o famoso decole. E eu sei que uma mentora vai fazer justamente isso. O que você tem feito ou o que você tem destravado nessas pessoas para que ela consiga verdadeiramente chegar no momento que ela decole? Isso, eu utilizo um jargão, né? Que as pessoas chamam, que é o muita voz. E isso faz anos, isso faz quase 12 anos, muita voz. E isso tem uma intenção tão grande, uma coisa tão linda, muita voz, né? O grupo, na verdade, surgiu de mim mesma, tá? Eu estava triste, amargurada, mentira, gente. Dia 24 de dezembro do ano passado, eu sentada na minha mesa da cozinha, eu estava esperando o Gerson chegar da academia para ir almoçar, e aí eu falei, o que eu vou fazer de novo em 2022? Tá muito parada a minha vida, como se a minha vida fosse realmente parada. Até nisso nós somos parecidos, né? Aí eu ouvi uma voz, então... Se você acredita em Deus, em energia, em que você quiser, tá tudo bem. Foi exatamente essa voz que eu escutei. E aí a voz falou, mas por que você não faz um muita voz? Foi exatamente assim, um muita voz para essas mulheres que você atende, que são mulheres empreendedoras e que você trabalha essa voz no alinhamento do seu negócio. Uau! Que ideia fantástica. Justamente porque a pessoa não tem vergonha de fazer live, tem vergonha de vender o seu próprio produto, tem vergonha de aparecer. E, na verdade, ela tem uma coisa dela, né? Que é tudo isso que a gente já falou aqui. Aí, eu falei, legal. Aí, eu coloquei 12 no grupo, tinha 12. De 2021, 12. Aí... eu falei, não, mas tem mais, você já atendeu mais. E fulana, beltrana, deu 24. Uau! Aí eu coloquei elas no grupo dia 24 e escrevi da seguinte maneira. Vocês querem viver uma doideira comigo em 2022? Quem topa? Às 24, eu. Falei, que doideira que é? Não, nós vamos marcar um dia, nós vamos lá, eu vou reunir vocês. É para viver coisas assim que você não tá acostumada. É isso que vocês vão viver comigo. Vamos. Posso convidar a Cicrano? Cara, e são os melhores projetos. Todo projeto que eu fiz na doideira deu certo. Foi um projeto que eu fui desenhando, procrastinando, buscando se esconder por trás do perfeccionismo, que a gente sabe que também é emocional. E aí as meninas, pode chamar Cicrano, Beltrano? Pode chamar. Hoje o grupo estava em 165. Nossa! Aí a gente estava ainda em janeiro de 2022, gente, a gente ainda não estava liberado para a gente se encontrar. E a gente precisava se encontrar. Aí eu fui num local na minha cidade e conversei com a pessoa falou assim para mim, você vai trazer aqui na padaria, não pode um tumulto de gente, então eu vou liberar para 30 mulheres. O cara quase ficou louco por mim, porque eu tinha muita gente querendo ir e não podia ir. E eu consegui colocar lá dentro 32 mulheres. E são raras as pessoas que têm a energia que você tem hoje, né? As pessoas querem energia,
querem a experiência da pessoa. E aí eu falei o que estava na minha cabeça, né? A filosofia do M. Fox, que é Mulheres Fortes Exponencial, que é Deus, família e network, que é a empresa. Isso tem dado certo para mim e eu gostaria de passar isso para outras mulheres. Esse alinhamento. Porque a gente pensa sempre ou em uma única coisa e não pensa nas demais. Olha que interessante. A gente muitas vezes organiza tão bem a nossa empresa, mas a gente não organiza a nossa primeira empresa, que é a nossa casa. Com certeza. Eu falo sobre isso. Eu não sei se... Não, você estava na outra edição que a gente fez. Na primeira edição que teve do destravar das pessoas no palco, eu falei justamente do processo que eu passei, que foi da onde saiu a outra mentoria, comandante da sua própria vida. Porque eu comandei por mais de 30 anos aviões com mais de 300 pessoas, com mais de 18 comissários que estavam ao meu comando, mas eu não estava comandando a minha própria vida dentro de casa, aonde as pessoas mais precisavam que eu comandasse, e até quero deixar um highlight aqui, comandar não é controlar. Isso foi um grande erro que eu cometi, eu era um controlador em casa. Quando você tem aviões, você comanda pessoas e você controla os controles de voo. E isso, com certeza, é algo que você está fazendo hoje, né? Exatamente. E aí a gente já tem se reunido, nós estamos no 6º M. Fox. No 6º M. Fox. A gente tem palestra, é uma imersão mesmo, sobre determinados temas, por exemplo, o conhecimento do cérebro. Por que não adianta você querer vender, você não vai vender. Então, a gente faz estudos de coisas pequenas e a gente se encontra 2 vezes ao mês. Uma vez aberto, tudo festa, e a outra fechada, onde a gente trata desses assuntos específicos, desses alinhamentos. Eu quero aproveitar e te perguntar uma coisa, já que você falou de falar sobre cérebro, neurociência. Eu tenho um receio, não é medo, de eu aprofundar demais falando sobre a neurociência e as pessoas às vezes acharem que está sendo prolixo. Tem dado resultado isso, a pessoa conseguir enxergar, então a hidratação cerebral é importante, a minha hidratação corporal... As pessoas estão tendo resultado entendendo, tipo, nossa, se eu soubesse isso antes, eu teria um resultado melhor no empreendedorismo? Muito. Muito. Eu sempre falo, eu pego um único tema. Então, por exemplo, eu vou falar de uma coisa bem rápida para que vocês entendam. Nós temos o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. O lado direito, ele é o lado racional. É o lado do planejador. O lado esquerdo ele é o lado criativo, o lado emotivo. Se a gente tem o vendedor, muita emoção, muita oba-oba, e lá, vamos lá, esse cara não vai vender. E se a gente tem o cara duro, ríspido, também não vai vender. A gente precisa navegar nos 2 campos. E quando eu dou esse exemplo, muda-se muito, porque elas começam a se enxergar o que está faltando. E existem tarefas onde eu faço e eu posso alinhar esse hemisfério direito e esquerdo. Por exemplo, a música. Você cantar no karaokê, você consegue fazer esse alinhamento. Principalmente quem é duro. Por isso que conecta tanto as pessoas no karaokê? Isso. A pessoa se solta, relaxa. Se solta. Quem é duro, ríspido, né? Por exemplo, aquela pessoa de emoção que não centra. Se ela fizer uma palavra cruzada, ela vai centrar. Se ela ouvir uma música erudita, ela vai deixar o cérebro dela acalmar. Então, esse alinhamento é preciso. Então, são coisas simples de falar e que a pessoa acaba tendo um benefício muito grande para ela. Você chegou a falar para ela sobre neurotransmissores? Não cheguei. Porque eu cheguei uma vez, as pessoas estavam reclamando que elas não estavam conseguindo ter um momento em que os funcionários conseguissem se conectar. E eu falei para as pessoas alguma coisa relacionada a neurotransmissores. Eu falei, dependendo do neurotransmissor que está sendo produzido, vai ter um tipo de comportamento. E depende muito de acolhimento, depende muito de você gerar pertencimento. E aí a pessoa consegue entrar no famoso ciclo da segurança e ela consegue produzir muito mais. Só que eu vi que as pessoas eram pessoas da área de chefia, não da área de gestão. Eu sempre falo isso para as pessoas. É muito diferente você ser um líder e você ser um chefe.
E eu percebi que o chefe não consegue processar esse negócio. De acolher, de gerar pertencimento, de estar junto da pessoa, entender verdadeiramente que, tipo assim, eu sei que eu posso contar com essa pessoa, então eu também vou dar o meu melhor por essa pessoa. Geralmente, se ele for, o líder ele não for o dono da empresa, ele vai ter medo que peguem o lugar dele. Isso já aconteceu comigo. Lembra que eu falei para você que as pessoas falarem, não fale da tua formação, não fale o que você faz, você é muito intenso, você assusta as pessoas, a pessoa vai achar que você quer tomar o lugar da... Eu falei, eu não quero tomar o lugar de ninguém, eu só quero ajudar a pessoa, ela, para fazer com que ela decole, com que ela tenha... Mas então isso acontece também, você percebe a pessoa se fechar, ou às vezes até dificulta a tua condição numa empresa porque você está... E olha que coisa mais legal, né, da gente estar falando. E muitas dessas mulheres já saíram do grupo porque não estão prontas para a caminhada. Outras só ficam observando. Cara, muito importante você falar isso. Outras só ficam observando. Eu costumo dizer o seguinte, nós estamos para todo mundo, mas nem todo mundo está para nós. Jesus, ele veio para todo mundo em cruz. Para todo mundo. Ele não falou, então a prostituta eu não vou, o ladrão eu não vou, ele veio para todo mundo. E o sol brilha para todo mundo igual. Só tem uma coisa disso tudo. Qual é a forma que eu olho para o sol? Então, qual é a forma que eu vou olhar para esse grupo? Qual é a forma de eu receber esse muita voz? Eu não estou pronta. E nós temos que ter a maturidade de deixar a pessoa ir. Por quê? Porque a nossa palavra em mentoria, a forma que a gente trabalha, principalmente dentro dos subconscientes, palavras de gatilho, a gente pode matar essa vida que não está pronta. E tá tudo bem. Absolutamente verdade. Então a gente tem que deixá-la ir. E quando ela voltar, a gente vai estar aqui. Aliás, quem fez muito isso foi Jesus. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Ele é educado. Então a gente tem que não chega metendo o pé na porta. Então a gente vai estar lá. Só que a gente leva título por isso. Metido, você mudou. E não é. A gente só tá deixando a pessoa ir. E tá tudo bem. Se Jesus, cara, é educado, quem sou eu para querer agradar todo mundo e falar, não, é esse o caminho, vamos por aqui que vai... Não vai chegar. Né? Porque cada um, eu costumo dizer que cada pessoa está num campo de energia, no campo de vibração. Só que para você sair da onde você tá, você tem que subir essas vibrações. Se você não estiver com esse olhar para você querer aprender, querer ser uma pessoa melhor a cada dia, você não está pronto. Isso é verdade. Tudo bem. E eu já tive muita dor em alguns encontros que eu tive, em treinamentos, porque as pessoas vinham e falavam justamente isso que você falou. Você é muito audacioso, você é petulante, você é corajoso. Falei, que bom, né? São só palavras positivas, né? Não falei o que eu queria falar, né? Tipo, vou falar o que as pessoas falam sobre você, né? Porque, cara, em inúmeras chefias que eu tive, eu falo para as pessoas, eu poderia ser chamado disso, mas eu via como as chefias eram chamadas. Então, fulano é um fantoche, o outro é água de salsicha, o outro é o... Como é que é o nome? Tinha um negócio de... Os Muppets. O outro é um Muppet. Então, são coisas que realmente é um posicionamento teu. As pessoas falam muito sobre posicionamento. Eu sempre falo. Você vai ser conhecido pela maneira que você se posicionou. Ou você se posiciona intensamente, que nem nós se posicionamos. E você vai ser rotulado de alguma coisa relacionada a ser intenso, corajoso, audacioso, petulante. Ou você vai ser aquele cara que tá lá e é o Muppet, é o fantoche, é o cara que ninguém vai te ligar. Inclusive, esses dias eu falei numa live. O cara falou, comandante, o que acontece que as pessoas só ligam para mim quando elas precisam? Eu falei, amigo, eu por muito tempo achei a coisa mais chata a pessoa ligar para mim só quando ela precisa. Depois de tanto tempo de estudo e experiência, hoje eu reconheço. Se a primeira pessoa que ela ligou quando ela estava passando dificuldade é porque ela reconheceu que você é uma pessoa forte, uma pessoa que venceu, uma pessoa que tem condições de realmente trazer para ela com firmeza e ela estava pronta para ouvir. Senão ela não teria te ligado. Isso mesmo. E muitas pessoas falam,
eu tive áudio, até áudio, gente, é ótimo isso. Mas ela é coach vocal e o que tem a ver com mentoria? Tudo a ver. Por isso que eu dar voz a essas mulheres é muita voz. Quando ela consegue olhar para a câmera e fazer um reels, quando ela consegue dobrar suas vendas, é muita voz. E tem tudo a ver, porque não está relacionado à voz, porque a voz dela é perfeita. Tem algumas coisas dentro delas que está desalinhado. Então, a gente sabe muito criticar quem está fazendo. A gente sabe muito olhar para o outro e falar, eu faria assim, eu faria assado. Se eu fosse você é muito nova nessa carreira para ser... Eu recebi um áudio assim. Você é muito nova. Quem que você pensa que é? Então, só que hoje eu sei quem eu sou, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. E eu tenho um orgulho tão grande disso, porque essas palavras pesadas tá relacionado a ela, a dor dela, e não a mim. Então ela joga, agora cabe a mim. Olha que coisa mais interessante. Quando a gente está vivendo essas fases boas, a gente tem que aproveitar, que são as fases positivas. E quando a gente viver essas fases ruins, a gente tem que transformar ela. Aí, ó, bum! Verdade. Né? Isso faz total diferença na vida de qualquer pessoa. Eu queria aproveitar e perguntar para você sobre essa questão de você dar voz, né? Essa intensidade de voz. E uma coisa que eu sempre falei para as pessoas, essa questão de você conhecer a tua essência. Como que é essa questão de dar voz para cada perfil assim de pessoa? Quando a pessoa é mais introvertida, quando é mais extrovertida. Como é que funciona isso quando você trabalha? Você utiliza a característica de cada pessoa? Total, tanto na música quanto na voz falada, né? Com as empreendedoras. Quando a gente olha para a pessoa única, são ser únicos. Aliás, olha que coisa mais linda. A nossa voz, a nossa identidade, nosso cartão de visita. E quando eu faço esse alinhamento individual, é porque eu levo essa empreendedora a exponencializar mais rápido. Porque eu estou enxergando coisas que está dentro dela e aí a gente trabalha a ressignificação e ela vai começar a falar, ela vai começar a contar a história da vida dela, que muita gente tem vergonha de contar a nossa história. E a nossa história tem muito a ver com o que a gente vende, tem muito a ver com os clientes que a gente está atendendo. E muitas vezes a gente não tem essa visão. Então, trabalhar essa de forma, né, única, ver cada pessoa é lindíssimo. Cara, e é interessante o que você falou até pelo seguinte, eu acabei descontinuando o Improváveis Cast, justamente porque eu percebi que a maioria das pessoas tinham vergonha de contar a sua história com detalhes. Quando eu perguntava para a pessoa o que te torna um improvável, a pessoa falava todos os detalhes. Mas na hora que a gente vinha para gravar o podcast, muitas delas sentiam vergonha, isso aqui eu não vou querer falar. Ou ligava depois e falava, corta essa parte, que eu não queria que a pessoa soubesse que eu estava em extrema pobreza. Ou então, corta essa parte aqui que eu não queria que a pessoa soubesse disso. Então, ela não tinha orgulho daquilo que ela passou e que fez o que ela é hoje. E eu respeitei e cortei. Até porque, se você não sabe, a característica do Improváveis Cast e agora mais ainda no Decole Cast é que a gente corta, ou melhor, a gente roda integral sem cortes. Os cortes que às vezes acontecem é por limitação da câmera que grava de 30 em 30 minutos. Então vai ter sempre uma secção, mas não cortes e remoção daquilo que a pessoa falou. Porque a ideia é realmente você trazer veracidade, genuinidade no que está sendo falado. E isso realmente foi algo interessante que agora você falou e eu acabei lembrando. Mudou para Decolecast por quê? Porque as pessoas falavam assim, o que eu mais estou procurando é que alguém me ensine, que alguém me fale o que levou ela a decolar. Eu quero sair do chão. Eu falei, então é isso. Então vai ser Decolecast. Para que toda pessoa que passe por aqui, nós, fazendo esse processo de dar voz à mensagem, vai fazer com que você decole. Você sabe que, falando nisso, o meu decole, eu achei o meu decole. Quando realmente eu tive um encontro com o meu propósito. Mas esse propósito já estava em mim, porque o propósito ele é descoberto por você e não arranjado por você. Então, quando eu descobri isso, ele é descoberto. Eu tive que voltar para dentro de mim, para dentro das minhas origens, para minha família, para cada irmão, para minha mãe, honrá-la. E aí o meu propósito veio à tona. E por isso que eu falo com tanto orgulho, porque eu descobri o meu propósito. Isso é ter muita voz.
Com certeza. Esse entrelaçamento faz uma grande diferença, né? Você falar de ter muita voz e Deus ter falado comigo para falar de voz a mensagem. De voz a mensagem. E dar voz à mensagem através do podcast é justamente dar muita voz a outras vozes que vão levar a mensagem mais adiante. Sensacional. Amém. Infelizmente, a gente está no final do voo, né? Senão não vai chegar em Veneza nunca. Mas aí eu queria aproveitar justamente nesse dar voz à mensagem e muita voz, eu queria passar que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão aqui buscando decolar, para que ela realmente entenda o que está faltando para que ela dê voz à mensagem dela, para que ela tenha muita voz, para que ela consiga verdadeiramente fazer de tudo para que ela decole. Que lindo. Eu gosto sempre de usar uma frase ou o que eu vou dizer para vocês. Não procure nada do lado externo. Tudo está no seu interno. O seu propósito, a sua voz, dar voz à mensagem, ela começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Você precisa alinhar o que está interno, que já é seu, porque você é único, identidade única, Deus te fez com um propósito. E quando você acha isso, você fala, uou, aí você tem a nossa querida liberdade. Olha que coisa mais gostosa. Verdade. Gente, conversei aqui com a Leile Camargo. Esse foi mais um Decolecast com Fabrício Moresco, dando voz à mensagem com muita voz para que você verdadeiramente decole. E até a nossa próxima decolagem.